Olá, hoje o Fator Político BR entrevista a deputada federal Silvia Wayampi, do Amapá, ela que tem atuado ativamente na CPI das ONGs. E a gente abre essa entrevista perguntando justamente sobre essa comissão parlamentar de inquérito, que tem apresentado várias denúncias, inclusive a ONG Alegria e Saúde, não é isso mesmo? Saúde e Alegria. Saúde e Alegria. E também tem denúncias envolvendo o Ministério Público Federal. Poderia dar mais detalhes sobre isso, deputada? Primeiro, a CPI das ONGs, ela é um desejo de povos da Amazônia, bem como do parlamento, em averiguar e investigar quem são essas organizações não governamentais que acabam atuando para impedir o desenvolvimento econômico na Amazônia brasileira. E o não desenvolvimento econômico na Amazônia brasileira impacta na vida de todo esse povo, principalmente na questão da pobreza na região. Agora, quando se trata da questão da ONG Saúde e Alegria, eu fui secretária nacional de saúde e muitos indígenas traziam para nós várias denúncias. Inclusive um indígena anterior, um cacique Munduruku, ali na CPI, ele fez alguns informes alarmantes em relação à atuação dessa ONG e um procurador, que ele chegou a citar o nome, nós já havíamos feito alguns levantamentos e foi, na época, em 2019, o procurador que mais perseguiu e impediu o nosso trabalho na região. Então, nós citamos que em um determinado momento em que, após uma denúncia que nós havíamos recebido em relação a um voo do médico na região, só pelo fato de nós pedirmos informações à coordenação de saúde naquele local, o Ministério Público Federal, por meio daquele procurador, naquele ano, se pronunciou dizendo que nós não deveríamos nos intrometer em relação a quem entrava ou quem saía de dentro da aldeia, só que nós pagávamos o médico. E nós não podíamos nem fiscalizar sequer a presença dele dentro da aldeia. E todas essas referências que foram feitas, elas foram testificadas, né, com documentos, com levantamentos. Nós entregamos fotos, nós entregamos vídeos e cumpre depois ao relator e ao presidente da CPI atuar em cima dessas informações. Pois é, e a informação, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar também com o presidente da CPI, o senador Plínio Valério, e ele estava relatando, né, que muitas ONGs são financiadas por outros países e aqui no Brasil estão em nomes de laranjas, né, de brasileiros que funcionam apenas ali para estar na documentação. No entanto, essas terras ficam impedidas, e até mesmo como a senhora falou, a dificuldade para entrar, né, e estão em posses de estrangeiros. Exatamente. Por exemplo, existem muitas organizações que utilizam o nome do indígena para que eles recebam dinheiro que vem da Noruega, dinheiro que vem da Alemanha, dinheiro que vem da França, dinheiro que vem também do fundo da Amazônia, e no final eles não prestam contas e o nome que fica sujo é do indígena. Então eles abrem uma nova organização não governamental e colocam no nome de outro indígena. Só que, justamente porque eles acabam fazendo uma pressão psicológica em boa parte dessa população, eles não entendem que eles estão sendo usados. E isso é alarmante a quantidade de nomes de indígenas que acabaram sendo, eu vou dizer assim, sujos, né, no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, por conta da não prestação de contas. Tá certo. Vamos falar agora a respeito também de um assunto que envolve a questão da Amazônia, porque um relatório da ONU aponta que o narcotráfico tem acelerado o desmatamento. A senhora pode comentar sobre esse assunto? Bom, agora é muito fácil. Eu não estou defendendo o narcotráfico, mas estou entendendo que a atuação deles nessa região era esperada. Até porque essas mesmas instituições são aquelas que condenaram o norte brasileiro à miséria,
Quer dizer, o governo em si, né, o Estado brasileiro não pode fiscalizar essas regiões porque eles são impedidos. Então, acaba sendo um local onde vai imperar o narcotráfico. Além disso, tem uma outra pergunta também relacionada a uma audiência pública, deputada, realizada pelo senador Girão, no qual a senhora também participou, né, e afirmou que os manifestantes, na verdade, quem afirmou foi o senador Girão, ele afirmou que os manifestantes presos no dia 8 de janeiro não serão esquecidos e que alguns estão passando por situações vexatórias. Qual que é a sua opinião? A senhora está participando da CPI das ONGs, mas e a CPMI do 8 de janeiro? Aquela composição, a gente já pega desde a composição, né? E o que a senhora espera que ela vai entregar? De fato, vai investigar o objeto ali de quem teve a iniciativa, que seria investigar as omissões do governo federal. Obviamente, da forma como ela foi montada no final, onde boa parte dos seus integrantes são do governo, obviamente eles defenderão todas as ações do governo. E isso culmina, sim, na injustiça que tem ocorrido esse tempo todo, porque várias pessoas que sequer estavam nos atos do dia 8, que chegaram no dia 9 em Brasília, estão presos. Estão presos sem direito à visita. Então, narcotraficantes que atuam em todo o Brasil têm direito a visitas, né? Inclusive íntimas. Mas quem chegou no dia 9 de janeiro em Brasília não tem esse direito. Então, nós estamos vendo o bem, a honra, sendo vilipendiado, sendo transformado numa vergonha. Então, hoje a população se envergonha de ter honra, se envergonha de ser justo, porque alguém premia, né, como nós estamos vendo por aí, traficantes sendo soltos, tendo direito à liberdade, tendo direitos quando eles usurparam o direito do cidadão de bem. Pois é, deputada, a gente está numa semana de recesso parlamentar, no entanto, a senhora está aqui no gabinete, continua trabalhando, né? E esta foi uma semana em que foi protocolado o pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O senador Flávio Bolsonaro chegou a argumentar que agora ultrapassou-se todos os limites, né, dentre as diversas declarações desse ministro. Qual que é o seu posicionamento em relação a esse pedido de impeachment? A senhora também chegou a assiná-lo? Sim, eu assinei e o que nós podemos dizer é que é lamentável, então ele terá que se justificar, né? Ele terá que se justificar, é um direito que ele tem de fazer as suas justificativas, mas cumpre ao Senado, cumpre à Câmara, se aceitará ou não as justificativas dele. Pois é. E já que a gente está falando desse âmbito aqui da Câmara, a gente tem que lembrar em relação do programa Minha Casa Minha Vida, a sua participação foi fundamental na apresentação de uma emenda que garante justamente direitos para quem a senhora representa aqui dentro do Congresso. Poderia dar mais detalhes sobre o que muda nesse programa, o Minha Casa Minha Vida? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele sofreu algumas transformações. E dentro dessas transformações, o que ele realmente apresentou de novo foi proporcionar o direito, né, à habitação para indígenas e quilombolas. Então, nós entramos com uma emenda, que é a emenda 254, na MP 1162, né, que é do programa Minha Casa Minha Vida, e graças à relatoria, né, nós podemos garantir esse programa para indígenas e quilombolas de todo o Brasil. E este sonho nasceu nada mais, nada menos do que dentro do quilombo Mel da Pedreira, no estado do Amapá. Então, aquele quilombo ele é responsável por incentivar e por lançar, né, ao nosso conhecimento o sonho daquela população e que hoje está proporcionando para todos os quilombolas no Brasil e para todos os indígenas habitação digna. Essa emenda já foi aprovada, então? Já foi aprovada, passou, né, pela relatoria, foi aprovada, foi votada numa comissão mista, depois passou pela votação na Câmara de Deputados, passou pela aprovação no Senado e foi sancionada agora pelo presidente no dia 13. E tudo de novo foi uma indígena da direita que
que lançou mão e que atuou para que indígenas e quilombolas tivessem direito no país. Pois é, e a senhora também, a gente destaca aqui que a senhora apresentou um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de exames toxicológicos para alunos de instituições federais. Interessante esse projeto de lei, né? Mas acredito que deve sofrer resistências, principalmente por parte da esquerda. Mas como mesmo, ainda há pouco nós discutimos que a ONU se referiu de que aumentou o narcotráfico na Amazônia brasileira, no norte brasileiro, obviamente nós pagamos imposto. E o que mantém as universidades federais, universidades públicas, escolas públicas, é o dinheiro do contribuinte. Então, nós, que somos os contribuintes, queremos que o nosso dinheiro seja muito bem aplicado e que o nosso dinheiro não sirva para financiar o narcotráfico ou os usuários de drogas no ensino público. Então, para ter direito ao ensino público, ele terá que se submeter a um exame toxicológico. Se não quiser, é um direito que ele tem, mas é o direito do contribuinte não financiar o narcotráfico no Brasil. Pois é, aqui em Brasília, por exemplo, não é segredo para ninguém, né? Dentro da própria UNB, instituições federais por todo o Brasil, a maconha ela é tratada como se fosse já legalizada. E existem aqueles alunos que eles chamam de alunos que ficam 10 anos cursando ali o mesmo curso, aí quando chega um aluno novo, eles apresentam, né, como se diz, a erva, e acaba aumentando ainda mais o número de pessoas viciadas na maconha e em outras drogas. Começa assim, né? Então, nós vemos uma pressão muito grande de narrativas, né? De vieses que tentam destruir a família, que tentam destruir o civismo, né, de um povo, que tentam destruir a dignidade, né, de uma população para que essa população possa ser controlada. E muitas das vezes isso começa dentro das escolas, isso começa dentro das universidades, cooptando jovens incautos para que eles comecem a utilizar drogas. E é isso que acontece, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Quem faz as leis são os deputados federais e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Tá certo. Tem que fazer uma escolha, né? Ou estuda ou vai pelo outro lado. Exatamente. Então, o meu dinheiro, o meu imposto tem que ser bem empregado. O imposto do contribuinte também precisa ser bem empregado. E ninguém quer financiar o narcotráfico em universidades federais. Deputada Silvia Wayampi, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. As portas estão sempre abertas aqui do Fator Político BR. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.